queridos amigos, faz hoje 25 anos que os primeiros alunos desta escola passaram os portões, entraram na escola e iniciaram as suas aulas. Faz hoje 25 anos que o Concelho de Sesimbra concretizou um sonho de muitos anos, ter uma escola secundária. Mas antes deste dia, talvez em julho ou agosto de 1986, um grupo de professores, funcionários, não vou referir nomes porque receio esquecer-me de alguns, agarraram no projeto de instalar esta escola, com algum receio, porque era a primeira vez que instalávamos uma escola e porque nos a entregaram completamente vazia. Mas a nossa determinação e empenho, trabalhando com afinco, fez com que no dia 25 de novembro tudo estivesse pronto e preparado para receber os alunos, eles também fundadores desta escola. Queridos amigos, a todos, primeiros alunos, primeiros professores e primeiros funcionários e que farão eternamente parte da história desta escola, um grande abraço. Esta escola foi na altura e continua a ser uma referência, graças ao trabalho conjunto e de qualidade que sempre aqui foi feito. Era na altura uma escola carregadinha de utopia, em que todos sonhávamos com uma escola geradora de sabedoria, em vez de transmitir só conteúdos. Todos sonhávamos com uma escola capaz de formar cidadãos conscientes e com capacidade para intervir de forma autónoma e responsável, com valores e educação para uma cidadania plena, respeitando sempre os outros com base em princípios de justiça e solidariedade. O sonho desse punhado de pessoas tem vindo a concretizar-se ao longo destes 25 anos de existência da nossa escola. E porque os pais são fundamentais no processo educativo dos seus filhos, criámos as condições para aparecer a primeira associação de pais e que tem continuado a existir ao longo destes 25 anos. Lembro ainda Agostinho da Silva, que veio pela primeira vez a Sesimbra a convite da escola e que fez uma intervenção inesquecível a quando da nossa primeira semana cultural e que, entre muitas coisas, nos disse: valioso para mim é a noção de que o que importa não é educar, mas evitar que os homens se deseduquem. Cada pessoa que nasce deve ser orientada para ser feliz e não desanimar com o mundo que encontra à sua volta, porque cada um de nós é um ser extraordinário com lugar no céu das idades. Já é longo o caminho desta escola, 25 anos. Atravessamos tempos difíceis e as escolas irão continuar a estar marcadas por estes tempos de dificuldade. Mas, por favor, não desistam, porque os nossos alunos e o país necessitam de todos nós. Vou terminar dizendo-vos um poema de António Gedeão e que tem que ver um pouco com aquilo que eu vos pedi. E é assim: vieram os operários e puseram o poste de ferro na berma do passeio e foram-se para voltar no outro dia. O poste tinha sido pintado há pouco de verde e quando lhe batia ao sol rutilava como as escamas dos dragões. Mesmo junto ao poste, no passeio, havia uma árvore que dava flores amarelas e o vento fez cair algumas flores amarelas sobre o poste pintado de verde. As pessoas que por ali passavam diziam: que chatice de poste. Mas o poeta passou e sorriu para as flores amarelas. O que é que eu vos quero dizer com isto? Mais uma vez, tentem não olhar para as chatices dos postes e façam antes como o poeta. Olhem para as flores amarelas, porque elas são os nossos alunos. Obrigada a todos e um grande abraço. Saudades. Bom dia a todos, excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Diretor da Escola, excelentíssima Sra. Dra. Maria do Carmo Serrote, excelentíssimos senhores membros da direção da escola, senhores professores, funcionários e alunos, e digo alunos em último lugar não porque sejam os últimos, até porque os últimos geralmente são os primeiros, mas porque, e de facto aqui serão os primeiros porque a escola existe essencialmente para eles, esta e todas as outras escolas. Eu não trago nenhum discurso escrito, mas quase podia pedir um discurso emprestado ao professor Rui do Bem, porque também sou da mesma geração
que nunca pôde estudar em Sesimbra, praticamente, não é? Porque não havia essa oportunidade. Quando acabávamos a 4ª classe, as alternativas eram um colégio privado que não era acessível para a maior parte das bolsas, para a esmagadora maioria, ou então a 5ª e a 6ª classe, ou a telescola. Eu fui para a telescola e fui aluno da professora Joana na telescola, e depois disso fui para Setúbal, como muitos da minha geração, outros chegam para a Almada, e portanto andávamos com a mala às costas durante vários anos até acabar o secundário. E ao mesmo tempo, ainda fui mesmo daquela geração que andava sempre um ano à frente da escola pública que abria, porque quando eu fui para o 3º ano, abriu o primeiro, quando fui para o 2º ano, abriu o primeiro a seguir à 4ª classe, e assim sucessivamente, o ciclo preparatório, quando abriu em Sesimbra, portanto, andava sempre um ano à frente, nunca tinha escola cá. Pronto, portanto, os que apareceram a seguir já tiveram essa oportunidade. Creio que esses que ainda aproveitaram o primeiro ciclo, ou o ciclo preparatório, em Sesimbra, não puderam depois aproveitar a secundária, porque muitos deles ainda foram para Setúbal e para Almada fazer a secundária, já depois de terem acabado o antigo 5º ano do liceu ou o 3º ciclo aqui em Sesimbra, e só depois a geração mais à frente é que acabou por beneficiar desta escola. Já aqui ouvimos os registros da época e também na intervenção do professor do Rio Bem, da epopeia que foi a construção desta escola, também nas palavras da doutora Maria do Carmo Serrote. Ou seja, há aqui já uma tradição de grandes dificuldades no nosso Conselho para que, nomeadamente estas obras que são promovidas pela Administração Central, temos de dar sempre um desconto, muitos anos, em relação à data anunciada para o seu arranque. Foi assim praticamente com todas as obras, foi com esta, foi com, ainda agora há pouco tempo, com a EBI da Quinta do Conde, também foi vários anos depois do que estava previsto. É agora com o arranque da escola secundária do Peru, é com esta que também está para as calendas. Enfim, temos tido infelizmente essa experiência, e no caso desta escola, portanto, foi uma escola que foi arrancada a ferros, como ouvimos, que foi construída num período a seguir à crise, e com muitas escolas desse período. É uma escola que não está totalmente acabada em relação àquilo que é o programa. Portanto, uma parte substancial das dificuldades que ainda hoje se sentem é porque ela, de facto, não tinha o seu programa completo. Desde logo não tinha um pavilhão desportivo. A situação que só veio a ser colmatada muitos anos mais tarde com a construção do pavilhão de Sampaio, porque ela nasceu sem nenhum pavilhão desportivo, não tinha laboratórios e, portanto, se tinha, serão muito deficientes, não é? Não tinha mesmo. Pronto, e outras coisas que também não tinha, que algumas foram-se fazendo ao longo dos anos, mas há outras que nunca chegou a ter. E, portanto, a questão da remodelação desta escola é, de facto, uma questão crucial. Infelizmente, o nosso país é um pouco assim, é do 8 ao 80, e, portanto, ou faz as escolas inacabadas, sem as coisas todas, ou depois, de repente, resolve fazer super escolas que custam uma fortuna e que levaram à situação que todos conhecemos. Ou seja, uma ideia boa, que era aproveitar um período de crise para avançar na reconstrução das escolas e dinamizar a economia por essa via, acabou por se tornar uma péssima ideia, porque primeiro aprovaram uma legislação completamente absurda, copiada de outros países, e que muitos países ricos não aplicam, que é o conhecido recesso, que implica logo à partida o aumento em 30% do custo da construção dos edifícios públicos todos. Nós, felizmente, estamos a construímos a escola do Pinhal Geral e estamos a construir a escola de Sampaio sem cumprir o recesso, porque os projetos eram anteriores e eu entendi, na Câmara, entendemos que não devíamos adaptar o projeto à nova legislação, portanto está de acordo com a antiga legislação e só por essa razão tem um custo muito mais baixo do que teria com a nova legislação, que aliás já se anuncia que vai ser revista, era inevitável que fosse revista, porque é completamente absurda, porque além de custar uma fortuna na fase de construção, depois custa uma fortuna na fase de exploração da escola e os conselhos diretivos nem vão ter dinheiro para manter as escolas em funcionamento da forma como elas estão previstas, porque o custo, a energia é uma coisa completamente insuportável, ainda mais com este aumento agora de 23% do custo da energia. Mesmo sem esse aumento já eram insuportáveis, ainda mais difícil vai ficar. Portanto, a história da construção desta escola, de facto, é uma epopeia. Esperamos que, de facto, nos próximos tempos tenhamos boas notícias. Esta história do passado permite-nos ter algum otimismo, porque depois de vários anúncios ela acabou mesmo por ser feita e, portanto, temos que manter a esperança que depois desta tempestade virão algumas boas notícias, se não for o tal projeto de reformulação total da escola, que seja um projeto que permita que a escola fique muito melhor do que o que está hoje, que é possível, com certeza, e que dentro de poucos anos
tenhamos aqui melhores condições nesta escola. Sabem que, para nós, na Câmara Municipal, a educação tem sido, de facto, uma prioridade, penso que é evidente. Fizemos um esforço grande nos últimos anos, a nível daquilo que são as nossas responsabilidades diretas do primeiro ciclo, para melhorar o parque escolar, primeiro recuperando todas as antigas escolas do programa centenário, depois aproveitando as oportunidades que nos foram dadas pelo quadro de referência estratégico com um ambicioso programa de construção de escolas. Nós teremos até ao início do próximo ano letivo 42 novas salas construídas e a funcionar. Portanto, neste momento faltam 18 para atingir esse objetivo, são exatamente estas 18 da escola básica de Sampaio, que está em construção aqui próxima e que estará aberta ao público, assim esperamos, em setembro no início do próximo ano letivo, que somadas a 12 salas de aula do primeiro ciclo que estão inseridas na escola básica da Boa Água, que abriu há 2 anos, portanto, faz um total de mais de 50 novas salas para o pré-primário e para o ensino básico. Ou seja, é quase uma duplicação do número de salas que existiam no concelho. Temos hoje, penso eu, vamos ter com esta escola condições completamente diferentes para os mais jovens, a nível do pré-primário, a nível do ensino básico, e portanto eles vão sentir alguma diferença depois quando passarem para as escolas do nível superior, se entretanto não forem feitas as tais obras, porque se calhar vão baixar de standard em relação à qualidade dos espaços onde estão a ter aulas. Mas temos de facto de ter a esperança nesse sentido. Tem sido de facto uma preocupação nossa a aposta na melhoria das infraestruturas físicas para a educação, tem sido também uma preocupação nossa a aposta em criar as condições para um acesso generalizado à educação de todas as camadas da população, o trabalho que temos feito ao nível das novas oportunidades em parceria no CREF, trabalho que tem sido feito também em relação à integração de alunos com dificuldades educativas. Ou seja, temos tido a preocupação de ir bastante para além daquilo que são as competências próprias do município nesta matéria. Temos a intenção de manter-nos nessa direção, embora sabendo que nesta altura a crise também nos afeta a nós, como é óbvio, e não temos a mesma disponibilidade financeira que tivemos no passado mais recente, mas mantemos exatamente as mesmas preocupações em apostar nessa matéria. Por último, queria referir que considero especialmente relevante aquilo que foi dito na intervenção, quer do professor Rui do Bem, quer do professor Marinho do Carmo Serrote, que é, para além da questão das infraestruturas físicas, o que importa realmente ressalvar é o trabalho que tem sido feito nesta escola, pelos professores, essencialmente, naturalmente com a colaboração de todos os que trabalham na escola, os funcionários, e com a comunidade educativa em geral, no sentido de ajudar a formar novas gerações de jovens que, como já aqui ouvimos hoje, alguns deles já se destacam a todos os níveis no nosso país, em várias áreas de atividade, nas suas atividades profissionais. E esse acho que é o trabalho mais relevante, com escolas melhores ou piores, com salas mais topo de gama ou menos topo de gama, é o trabalho, de facto, dos professores que permite que esta geração de alunos saia para a vida melhor preparada. E esse é o aspecto mais relevante desta e de outras escolas, e é essa tradição que eu espero que a Escola Secundária de Sampaio continue, hoje que estamos a comemorar 25 anos sobre a sua inauguração. Muito obrigado.